Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 26 de março e no resumido número 256, conheça o significado do Jesus Camarão, o efeito imediato das apostas na NBA e a vaiada no South by Southwest, o avanço da Nvidia, Estados Unidos acusa a Apple de monopólio, olho no WhatsApp das crianças e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Já vou pedir desculpas adiantado aqui que eu tô com uma certa tosse, minha voz não tá nos melhores dias não. Sábado eu saí pra correr no frio, não deu muito certo. Mas vamos lá. Eu sigo aqui na campanha para chegar a 2.000 inscritos e assim poder lançar a newsletter do Resumido, O Futuro Explicado. Eu sei que é um número alto e que é difícil você se inscrever numa newsletter que você nem conhece, mas objetivos são objetivos e eu conto com a sua participação. É só visitar resumido.ghost.io, Ghost é G-H-O-S-T. Eu vou deixar o link lá no resumido.cc, onde você também encontra os links de todas as reportagens comentadas aqui nesse episódio. Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Não é por acaso que o formato de negócio das redes sociais é chamado de economia da atenção. São milhões de pessoas que estão disputando o foco dos usuários, é por isso que o segredo do sucesso, dizem os especialistas, é fazer de tudo para que os algoritmos escolham seu conteúdo como algo relevante e entregue para as pessoas. E para conseguir isso, a nova tendência no Facebook são posts com imagens bizarras, geradas por IA, lógico, e que se tornam virais exatamente porque acabam capturando a atenção do público por conta da sua estranheza. Semana passada, uma série específica desse tipo de imagens viralizou e virou um trend apelidado de Shrimp Jesus, ou Jesus Camarão, que é exatamente o que você está pensando, um Jesus em forma de camarão e também de alguns outros crustáceos. Como as imagens estavam gerando muitos cliques, muita gente começou a criar e publicar mais Jesus Camarão e agora cá estamos falando sobre isso, que dá uma noção de quão longe essa brincadeira foi. Aliás, vale comentar que o Facebook, que é tido como morto e acabado por muita gente, tem gerado muito tráfego para quem tem publicado por lá exatamente porque a disputa por atenção está bem menor. Outro fator que contribuiu também para o sucesso desse meme é o fato que conteúdo religioso tem ótimo desempenho na plataforma. Foi nessa aí que o Jesus se deu bem, de olho no lance, porque, como se sabe, camarão que dorme a onda leva. Foi mal, não resisti. Se nada disso parece fazer sentido é porque à primeira vista não faz mesmo, mas uma investigação da 404 Media mostrou que quem está realmente interessado no sucesso do Camarão Jesus são os spammers e os trambiqueiros que se aproveitam da ingenuidade dos usuários se divertindo com esse meme para angariar seguidores tanto para páginas que depois são utilizadas para aplicar golpes ou mesmo para direcionar o tráfego para sites cheios de anúncios para faturar com os cliques ou para aplicar golpe. Porque alguém que não consegue ou não se importa que uma imagem dessa seja sintética é forte candidato para cair num golpe. E vários desses sites também são criados com IA. Tudo isso aí é um aperitivo dos efeitos do conteúdo criado por IA entortando os algoritmos e como o experimento do Jesus Camarão mostra, é muito fácil criar imagens impactantes com IA e o volume de cliques nelas faz com que o conteúdo seja mostrado para mais gente, fechando o ciclo da viralização. O Jesus Camarão é uma imagem absurda, mas muitas outras que também viralizam com a mesma intenção de direcionar o tráfego para sites e páginas de conteúdo duvidoso usam imagens bem realistas, como utensílios domésticos, casas ou obras de arte supostamente feitas por crianças. Isso aí sugere que muitos usuários não percebem a origem artificial e que a gente está extremamente suscetível a esse novo jogo que está só começando.
Carteira já é coisa de velho. É isso aí que a geração Z acha. Se o dinheiro digital está substituindo o papel moeda, não faz mesmo muito sentido usar carteira. Com carteiras de identidade digital disponível no gov.br, hoje eu já costumo sair muitas vezes só com o telefone. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos pela PIMS Intelligence mostra que 80% dos entrevistados da geração Z utilizam carteiras digitais, com muitos deles interessados em expandir o seu uso para além de simplesmente pagamentos. Na semana passada eu comentei sobre o fato de músicos estarem criticando o Spotify porque sentem que não estão ganhando nada pela música deles e a tendência é que a coisa piore. O Spotify está planejando mudar a denominação dos músicos que não têm números altos na plataforma e passar a considerá-los como amadores. Para justificar a mudança, o Spotify comparou esses músicos com um jogador de pelada. A plataforma fez uma analogia e disse que muita gente joga futebol frequentemente, gostaria de ser profissional, mas não consegue e nem por isso deixa de praticar o esporte. Chacota, né? No Twitter, o músico Damon Kay, do Galaxy 500, disse que o Spotify só pensa em quanto tempo as pessoas usam o app e não na qualidade da música que elas estão ouvindo, e pedindo apoio para uma lei para garantir um salário justo para os músicos. Sem esperar por nada disso, o rapper D-Leve, cofundador do mitológico Quinto Andar, resolveu despriorizar as plataformas e lançou a primeira música inédita do grupo em mais de 10 anos, direto para os fãs. O modelo é simples e direto. Para receber o link para ouvir Mantendo o Rap Vivo, o fã precisa comprar um boné do Quinto Andar ou fazer um pix de R$5 pro D-Leve. Eu não duvido nada que ele fature bem mais assim, mesmo que o alcance seja inicialmente menor. Depois, só o tempo vai dizer, pode ser que gere novas oportunidades. J.B. Bickerstaff, técnico do Cleveland Cavaliers, está preocupado com a casa de apostas oficial NBA League Pass, que foi criada pela liga para lucrar com apostas ao vivo. O técnico contou que desde a estreia da casa de apostas, ele já sofreu ameaças pessoais de apostadores que conseguiram o seu número de telefone e informações sobre a sua família. O Bickerstaff ainda disse que uma relação tão íntima entre apostas e a liga cria uma pressão e também distrações adicionais para todo mundo que está envolvido no esporte, dos jogadores e técnicos até os árbitros. E ele falou também que ser pressionado por fãs para influenciar o resultado de um jogo com base em apostas é um sinal de que as linhas éticas já foram ultrapassadas. Aplicativos chineses estão conquistando o público dos Estados Unidos com séries que mais parecem novelas, sobre os temas mais variáveis possíveis. A tendência foi impulsionada pelo Real Short, o aplicativo iOS mais baixado nos Estados Unidos por 3 dias consecutivos em novembro passado. Essas produções de baixo orçamento revitalizam os clichês populares na China, como protagonistas azarões que se tornam ricos ou se apaixonam por bilionários. Atores pouco conhecidos, efeitos especiais básicos e enredos bem previsíveis são características comuns dessas séries, produzidas de maneira rápida e com custos baixos, feitas para lucrar. E a gente nem tá falando de IA ainda, hein? I actually believe that AI fundamentally makes us more human. Where it really will do everything that humans can do. E agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Be one of those people that leverages AI, don't be run over by it. That's why there's 1,500 AI. No South by Southwest, o evento de tecnologia e inovação que foi encerrado semana passada em Austin, nos Estados Unidos, um vídeo promocional exibido antes de algumas palestras e de alguns filmes não foi muito bem recebido. A peça, que exaltava a IA de maneira bem pouco crítica e como solução também de todos os problemas da humanidade, recebeu uma sonora vaia da plateia em vários momentos em que foi exibida. Essa é que você ouviu no áudio que abriu esse bloco. Um artigo do Ted Gioia também abordou essa reação negativa, que para ele é um sinal do crescente ceticismo e hostilidade dos consumidores em relação à tecnologia atual, não limitado apenas à IA. No texto, ele cita dados de uma pesquisa que ele conduziu para o artigo, que mostra que 78% dos entrevistados achariam positivo se as redes sociais ficassem disponíveis por uma semana.
63% disseram que não acreditam que a IA vai fazer suas vidas melhores e 85% disse que plataformas como Google e outras Big Tech estão ficando piores. E você aí achando que o resumido pega pesado, olha aí. A frase que disparou as vaias da audiência no South by Southwest falava algo sobre a noção de que a IA nos torna mais humanos. Essa mudança de atitude em relação à inovação mostra que esse nosso entusiasmo pode ter virado medo. O Gioia argumenta que as empresas de tecnologia perderam a confiança do público e que se os líderes atuais dessas empresas não mudarem as suas abordagens, vão acabar substituídos por quem acredita que a tecnologia deve servir aos humanos e não o contrário. A newsletter Not Boring clamou pelo surgimento de uma abordagem tecno-otimista na mídia, que seria focada nos pontos positivos das tecnologias e criando um espaço seguro para os líderes de empresa, para os investidores poderem propagar suas ideias. Um único ponto relevante da argumentação dessa newsletter, para mim, é afirmar que isso aí não seria jornalismo, mas alguma outra coisa. Eles não deram o nome disso, mas eu dou. Chama Chapa Branca, e ao que parece, o objetivo desse chamado é criar um ecossistema que agrade potenciais anunciantes e assim seja possível faturar. Mas, pelo que a gente está vendo ultimamente, me parece que o público para esse tipo de conteúdo poliana tende a ficar cada vez menor. Ainda bem. Quando algum ouvinte diz que a abordagem do resumido às vezes pode soar alarmista, a minha resposta é sempre a mesma. Eu reconheço e comento sobre os vários pontos positivos, mas para falar só bem, a gente já tem as próprias empresas com seus bilhões e máquinas de informação a seu dispor. O meu papel como jornalista não é esse. É como diz aquela frase que é atribuída a um monte de gente, incluindo o George Orwell: jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Felizmente, a gente tem muito jornalista ainda. A OpenAI planeja lançar o ChatGPT-5 ainda esse ano. O modelo, que promete ser muito melhor que a versão atual, ainda está em treinamento e vai passar por testes de segurança para garantir a sua eficácia. Esse lançamento busca superar os problemas de desempenho encontrados no GPT-4 e aumentar a confiabilidade no produto. Jensen Huang, CEO da NVIDIA, a empresa que fabrica os chips usados por quase todas as empresas de inteligência artificial, falou durante a conferência da empresa na semana passada que a inteligência artificial geral, uma IA capaz de executar diversas tarefas cognitivas no nível igual ou superior ao humano, pode se tornar realidade em cerca de 5 anos. Ele também falou sobre as alucinações de IA, que é quando gera dados irreais e errados, e que esse problema pode ser resolvido através de uma abordagem de geração de respostas baseada numa pesquisa rigorosa. Para o Huang, garantir que a IA verifique as informações antes de responder, ou mesmo admitir que não sabe alguma coisa, são passos cruciais para lidar com a precisão das respostas em situações críticas. Já o Silvio Meira, num artigo publicado no Brazil Journal, prevê que em 800 dias a IA vai alcançar a complexidade filosófica, transformando o cenário competitivo de maneira inédita. Para o Silvio, a gente está ainda na era da pedra lascada da IA, com o ChatGPT processando 4 mil tokens, o Google Gemini com 700 mil, mas ele espera um aumento na capacidade de processamento dos tokens na ordem de bilhões até 2030. Isso aí permitiria uma compreensão ampla de conteúdos. O Silvio disse ainda que a IA representa uma nova dimensão de inteligência, mas não uma substituta, que é algo capaz de expandir a capacidade humana. E ele alerta para a necessidade das empresas se adaptarem rapidamente a essa evolução tecnológica. 800 dias, será? Pensando nesses avanços e tentando correr atrás do tempo perdido, a ONU adotou a primeira resolução global sobre IA, um esforço coletivo para orientar o desenvolvimento da tecnologia e também proteger os direitos humanos. A resolução, que não tem força de lei, tenta equilibrar a promoção do desenvolvimento da IA com a proteção contra usos impróprios que possam violar direitos e liberdades fundamentais. Essa resolução tem o apoio dos Estados Unidos, da Rússia, da China e de outros 121 países. Isso enfatiza a importância do consenso global no manejo dos riscos associados à IA. E as violações de direitos humanos já estão acontecendo. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni,
processou 2 homens por criarem e divulgarem deepfakes simulando imagens íntimas dela. Ela exigiu 100 mil euros de indenização. Os acusados têm 40 e 73 anos e podem ser presos por difamação por terem publicado os vídeos num site de pornografia nos Estados Unidos, onde já foram vistos milhões de vezes. De acordo com o Núcleo Jornalismo, uma pesquisa mostrou que 74% dos italianos apoiam a proibição dos deepfakes. O YouTube atualizou as suas regras para incluir uma exigência de etiquetas de identificação em conteúdos gerados por IA. Animações que são direcionadas ao público infantil ficarão isentas dessa nova política, o que permite que os criadores de conteúdo para criança gerados por IA continuem produzindo sem precisar divulgar esses métodos. A mudança na regra é para combater a desinformação, especialmente nos vídeos que alteram a realidade de maneira realista, mas deixa aí essa brecha na moderação de conteúdo infantil de baixa qualidade, o que preocupa os pais. Em Curitiba, a inteligência artificial está revolucionando a manutenção urbana ao otimizar o mapeamento de buracos nas vias e acelerando as obras públicas. O Instituto Cidades Inteligentes está utilizando o sistema GeoVias para identificar problemas de pavimentação e já mapeou mais de 90% das ruas com câmeras e sensores nos veículos. Isso aí cria uma base de dados que ajuda a priorizar a manutenção em áreas críticas e também agiliza os processos porque não depende de um chamado humano. A Neuralink mostrou seu primeiro paciente com chip cerebral implantado jogando xadrez, controlando a tela só com pensamento. Nolan Darboh, de 29 anos, paralisado depois de um acidente, recebeu o dispositivo em janeiro e falou também sobre a facilidade do procedimento, da recuperação rápida e como essa tecnologia permitiu ele retomar atividades antes impossíveis, como jogar videogames por horas. Os implantes seguem nas fases iniciais de desenvolvimento. Tá vendo? Várias notícias boas aí em sequência. The US government has filed a landmark lawsuit against the tech giant Apple for maintaining a monopoly in the smartphone market. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Now, the Justice Department accuses the company of squashing the growth of new apps and reducing the appeal of rival products. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos está acusando a Apple de monopolizar o setor de smartphones, sufocar a concorrência e limitar a escolha dos consumidores. É o maior processo antitruste contra a Apple já feito e é o primeiro sob a administração do presidente Joe Biden. A ação judicial, que inclui 16 procuradores estaduais e distritais, destacou as limitações impostas aos desenvolvedores de app e também falou do atrito criado para dificultar a mudança de dispositivos pelos usuários. O Procurador-Geral dos Estados Unidos alega que a Apple mantém o monopólio não por mérito, mas porque exclui os concorrentes e citou abusos em várias áreas, como mensagens, smartwatches e pagamentos digitais. Com um lucro líquido de 97 bilhões de dólares em 2023, que supera o PIB de mais de 100 países, a Apple afirma que não pratica monopólio. A denúncia de 88 páginas foi bem minuciosa e a chave para o sucesso está em designar o iPhone não só como um smartphone, mas sim como um smartphone de alto desempenho. No mercado geral, com todos os celulares, a Apple tem 23% do mercado nos Estados Unidos. Mas nesse nicho específico do smartphone de alto desempenho, que exclui boa parte dos telefones mais simples e foca em concorrentes diretos como o Samsung Galaxy, o domínio da Apple chega a 70%, o que configuraria um monopólio. E essa argumentação é tão firme que a Apple já implementou algumas mudanças. Eles suavizaram as restrições aos serviços de jogos na nuvem e também estão apoiando o padrão RCS de trocas de mensagens entre plataformas, o tal mensagem azul e mensagem verde entre iPhone e Android. Entre as práticas anticompetitivas que estão listadas no processo, está também a restrição ao acesso ao chip NFC, que é fundamental para o funcionamento da Apple Pay e que impede que outros operadores explorem esse mercado. E aí a Apple come essas comissões todas sozinha. A Apple diz que as práticas são necessárias para a segurança e privacidade do usuário, mas os promotores enxergam esse argumento só como uma justificativa para os comportamentos anticompetitivos. Esse caso contra a Apple é um marco na análise de como as empresas de tecnologia mantêm as suas posições dominantes no mercado e também do papel da regulação em moldar o futuro da tecnologia e da escolha do consumidor.
A repercussão do veredito deve ir bem além dos telefones. O lançamento público das ações do fórum de discussão mais conhecido da internet, o Reddit, na Bolsa de Valores, marcou uma história de sucesso na moderação de conteúdo. Foi isso que transformou o site de uma fonte de toxicidade para uma fonte confiável de notícias e de entretenimento. A empresa, avaliada em mais de 6 bilhões de dólares, é a prova que uma gestão eficaz de conteúdo pode beneficiar os negócios e manter os maus atores afastados. Esse sucesso pode diminuir as críticas sobre moderação de conteúdo e também enfatiza a importância da moderação para o sucesso das plataformas digitais. Tudo indica que a empresa também deve passar a licenciar o seu conteúdo para o treinamento de modelos de linguagem de IA, já que o conteúdo do Reddit se trata de algo criado, avaliado e moderado por humanos, o que é super valioso para as empresas de IA. Uma reportagem da Folha de São Paulo revelou que um grupo de WhatsApp chamado Meta 500, que promove conteúdos nocivos como suicídio, nazismo e pornografia, começou a adicionar crianças e adolescentes de escolas particulares de São Paulo sem consulta prévia, compulsoriamente. Isso se dá porque o padrão do WhatsApp é autorizar um número a ser adicionado a qualquer grupo sem aviso. Para evitar isso, é importante desabilitar essa função no WhatsApp, principalmente nos celulares de crianças e adolescentes. A denúncia inicial veio do Colégio Dante Alighieri, mas também já tem relatos de alunos de outras escolas. As crianças atingidas têm de 10 a 14 anos e os moderadores desses grupos se aproveitam justamente do senso de pertencimento e rebeldia que são comuns na adolescência para aumentar a sua base e manter segredo, já que eles também acabam não contando para os pais. Isso aí expõe os jovens a ideologias de ódio e conteúdos perigosos. Então confira o celular dos seus filhos. Cirurgiões dos Estados Unidos realizaram pela primeira vez um transplante de rim de porco geneticamente modificado em um paciente vivo. O procedimento é um marco na busca por soluções para a escassez de órgãos. O rim do porco foi editado para remover genes prejudiciais e adicionar genes humanos e dar esperança para milhões de pacientes com insuficiência renal ao redor do mundo. Uma proposta para o novo Código Civil em relação ao direito digital aborda a gestão de conteúdos digitais após a morte, permitindo inclusive a herança de ativos digitais, incluindo milhas de viagem e a desindexação de links inapropriados. O ITS Rio soltou uma importante carta aberta em defesa da neutralidade de rede, que é o que determina que provedores de acesso à internet não podem fazer diferenciação entre os dados que trafegam pelo sistema. É esse conceito que garante que o conteúdo de qualquer site seja tratado da mesma forma, sem privilégio para quem paga mais, por exemplo. A carta critica as declarações do presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorre, feitas durante uma consulta pública antes da publicação da análise de impacto regulatório. A neutralidade de rede é essencial para uma internet livre e competitiva. Ela está fundamentada pelo Marco Civil da Internet aqui no Brasil. A postura da Anatel ameaça esse princípio e pode afetar a igualdade de acesso à internet e também a inovação. O episódio ainda não acabou, mas essa é a hora que eu aviso que quem quiser me encontrar pode me achar no @urbe no Twitter e no @resumido.podcast no Instagram, no TikTok e no Threads. Tem também o youtube.com/resumido. Se você preferir, também tem o WhatsApp e o Telegram. Só mandar um oi para 21 97 969 5848 e aí você passa a fazer parte da lista de transmissão, recebe alertas de novos episódios, recebe conteúdo extra, inclusive o link para o resumido.cc com todos os links comentados em cada episódio. I'm really excited to talk to Cathy O'Neill today. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. She's a data scientist and mathematician, the author of the best-selling book Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy. Em A Máquina da Vergonha, Cathy O'Neill explora como a humilhação pública se tornou um negócio lucrativo para as Big Techs. As redes sociais estimulam brigas online e também recompensam a vergonha alheia com visibilidade e monetização. Essa
máquina mina a democracia, enfraquece a representação social e também a confiança nas instituições. Para a O'Neill, a chave para combater a manipulação das Big Tech está na consciência do usuário sobre o papel da vergonha online e também na busca por alternativas que valorizem o diálogo e a construção de pontes. Bom livro. You know, you really captured his essence. Maybe his face could use a little more detail, though. Paisagem com Mão Invisível é um filme de ficção científica que se passa num futuro próximo, onde a Terra foi pacificamente colonizada por alienígenas que trouxeram avanços tecnológicos que eliminaram a necessidade do trabalho humano. Isso aí cria uma sociedade ociosa que depende de um sistema de renda básica universal para viver. Nesse cenário, um jovem artista luta para encontrar o seu lugar e questiona se a mão invisível do mercado garante mesmo a felicidade e o bem-estar. Está disponível no Prime Video. O Khruangbin Bin soltou mais uma música que vai fazer parte do seu 4º disco de estúdio, Ala Sala, que deve sair no dia 5 de abril. Pom Pom tem inspiração da disco da África Ocidental. O trio texano segue misturando elementos de diferentes estilos, diferentes países para criar o seu próprio som e até aqui tem acertado muito, hein? Nesse episódio você ficou sabendo sobre o fenômeno do Jesus Camarão, dos impactos diretos que as apostas estão tendo na NBA, da recepção negativa à IA no South by Southwest, dos avanços da Nvidia, do processo de monopólio enfrentado pela Apple, da importância de monitorar o uso do WhatsApp das crianças e muito mais. Se você gosta do resumido, já sabe, recomenda para mais gente que você me ajuda demais, é muito importante. E também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas e também uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O resumido tem apoio do Instituto Vero. É produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelo, com design do Thiago Duarte e animações do Peri Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.